Oi, oi, oi! Vamos começar aqui com a nossa aula de matemática de hoje. Isso aqui é uma digitalização do livro de vocês de matemática, das páginas 89 e 90. Qual que é o tema da nossa aula de hoje, professora? Hoje nós vamos continuar falando sobre a multiplicação, mas agora é uma multiplicação especial por números 10, 100 ou 1000. Vocês vão ver o quanto é fácil, tá bom? E leva para a sua vida, tá? Toda vez que você tiver uma multiplicação por 10, 100 ou 1000, é muito simples de ser feito, tá bom? Olha só. Observe as multiplicações. 2 vezes 10, 20. 3 vezes 10, 30. 5 vezes 10, 50. Professor, é fácil? É só decorar? Olha só. Que regularidade é possível perceber nas multiplicações anteriores? 2 vezes 10, 3 vezes 10, 5 vezes 10. Como a ordem dos fatores não altera o produto, você também saberá calcular mentalmente 10 vezes 2, 10 vezes 3, 10 vezes 5. O que você pode observar? Eu vou te dar uma dica. Olha só. Você está vendo que o nosso livro ele apresenta a seguinte informação. A ordem dos fatores não altera o produto. Então, aqui eu tenho 2 vezes 10 e aqui eu tenho 10 vezes 2, certo? Ok, professora, já entendi. Ok. O produto é o mesmo. O resultado foi 20, ok? O que eu tenho que fazer? Pessoal, tá vendo que eu tenho aqui o número 2? Todo número multiplicado por 10, qualquer um deles, você copia o número que tem sido multiplicado por 10, número 2, e acrescenta um zero. Um zerinho só, tá? Olha só o que foi feito. Copiou o número 3, acrescentou zero. Copiou o número 5, acrescentou um zero. Aqui, ó, a mesma coisa. Qual que é o número que tem sido multiplicado por 10? Tem sido o número 2. Então, copia o 2 e acrescenta o zero. Nesse exemplo, 10 vezes 3. Copia o 3, acrescenta um zero. Aqui, ó, 10 vezes 5. Copia o 5 e acrescenta um zero. Tá? Então, qualquer número você consegue fazer assim. Vou dar um exemplo para vocês lá embaixo aqui na minha folha. Ó, quer ver? Ó, vou pensar num número maior, número 370. Eu quero multiplicar ele por 10, tá? Como que eu faço? Eu copio 370 e acrescento um único zero. Tá vendo que esse número só tem um zero? Essa é a resposta. Só isso, professora. Sim, só isso. E se o número for 534 multiplicado por 10? Como que eu faço? Você vai copiar o 534 e acrescentar um zero. 534 vezes 10 é 5.340. Se for 1 milhão. Vamos ver? 1 milhão. 1 milhão tem 6 zeros, né? A gente põe assim. 1 milhão, a gente representa ele assim. 1 milhão vezes 10. Quanto que é 1 milhão vezes 10? A gente vai escrever o 1 milhão. E vai acrescentar um zero. Então, aqui a gente vai só trocar o pontinho de lugar. 1 milhão vezes 10 dá quantos milhões? 10 milhões. Tá vendo? Deixa eu pensar em outro número. Fala um número aí pra mim. Deixa eu ver se eu mentalizo. O número 57. 57 vezes 10. Dá quanto? Copio o número 57 e acrescento um zero. Só isso. Tá vendo como é simples? Por isso que o nosso exercício,
ele está pedindo o seguinte, para você calcular mentalmente as multiplicações. Você não precisa armar a continha. Por quê? Aqui, ó. 13 vezes 10. Você vai copiar o número 13 e acrescentar um zero. 45 vezes 10. Vai copiar o 45 e acrescentar um zero. Tá bom? E é só. É só. Agora observe. 4 vezes 10 é 40. 40 vezes 10, 400. 400 vezes 10, 4.000. Então, eu tenho aqui, ó. Acrescentei um zero, virou 40. Acrescentei outro zero, 400. Acrescentei outro zero, 4.000. Tá vendo? Agora, faça o mesmo com os números a seguir, ou seja, multiplique-os por 10, depois por 10 e novamente por 10. Então, você vai estar multiplicando por 10. Aqui, 10 vezes 10, 100, vezes 10, 1.000, tá? Então, aqui você vai fazer a mesma coisa. 7 vezes 10, então, vai ser quanto? Acrescenta um zero. Aqui, pega a resposta e acrescenta mais um zero. E aqui, pega a resposta e acrescenta mais um zero. Assim como foi feito aqui no exemplo. Certinho? Ó, observe também. Multiplicar 10 vezes 10 é o mesmo que multiplicar por 100. Por quê? Ó, você vai copiar o 10 e acrescentar um zero. Não vai virar o 100? Vai. Usando a mesma regra. E multiplicar 10 vezes 10 vezes 10 é o mesmo que multiplicar por 1.000. É, professora? Sim. Olha só, se você colocar, copia o número 10, acrescenta um zero, depois acrescenta mais um zero, deu 1.000. Tá vendo? Agora vamos lá para a parte prática, que até aqui a gente está só pensando, fazendo mentalmente, né? Copiando, fazendo algo assim bem tranquilinho. Agora vamos para a nossa atividade, que é a atividade lá da página 90, tá? Ó, atividades. Número 1. As unidades mais usadas para medir comprimentos e distâncias são quilômetro, km, metro, que é a letra M minúscula, centímetro, cm e milímetro, mm, ok? Veja estas informações. 1 quilômetro corresponde a 1.000 metros. 1 metro corresponde a 100 centímetros. E 1 centímetro corresponde a 10 milímetros. Então, essa aqui é a correspondência, tá? É a relação. 1 quilômetro, 1.000 metros. 1 metro, 100 centímetros. 1 centímetro, 10 milímetros, ok? Agora, nós vamos fazer o seguinte. Uma caneta esferográfica tem 14 centímetros de comprimento. Qual é a medida dessa caneta em milímetros? E aí? Ó, tá vendo que nós estamos falando de centímetro, agora você vai passar para milímetros. Tá vendo que aumentou por 10? Tá vendo? Ó, era 1, passou para 10. Tá vendo? Então, aqui você vai acrescentar um zero. Qual é a medida dessa caneta em milímetros? Desta aqui, ó. Um pedaço de fio tem 6 metros de comprimento. Quantos centímetros mede esse pedaço de fio? Lembrando que de metro para centímetro, eu vou multiplicar ele por 100. Então, eu vou acrescentar 2 zeros, tá? Se a Helena percorrer uma distância de 17 quilômetros com sua bicicleta, quantos metros ela percorrerá? Lembrando que aqui eu vou fazer uma multiplicação por 1.000, tá vendo? Tem 3 zeros. Então, eu coloco o número 17 e acrescento quantos zeros? 1, 2, 3, tá? Número 2. As unidades mais usadas para medir a capacidade de um recipiente são o litro e o mililitro, que é o L e o ml. 1 litro equivale a 1.000 mililitros, tá? Então, 1 litro é a mesma coisa de 1.000 ml. A capacidade de uma garrafa térmica é 3 litros. Qual é a capacidade dessa garrafa em mililitros? Você vai fazer a multiplicação por quanto? Por? Então, tá bom. Número 3. As unidades mais usadas para medir a massa de um corpo são quilogramas, que é o kg,
grama, que é o G, miligrama, mg e tonelada, que é a letrinha T. Veja essas informações. Uma tonelada equivale a 1.000 quilogramas. Então, uma tonelada é igual a 1.000 quilos. 1 quilograma equivale a 1.000 gramas. Então, 1 quilo é a mesma coisa de 1.000 gramas. E 1 grama equivale a 1.000 miligramas. 1 grama é igual a 1.000 miligramas, ok? Uma caixa foi colocada em uma balança, que marcou 5 quilos. Qual é a massa dessa caixa em gramas? Tá vendo? Você vai multiplicar por quanto? Ok. Um caminhão pode carregar até 12 toneladas de carga. Isso significa que ele pode carregar até quanto? Toneladas. Quantos? Quilos. De toneladas para quilos. Você vai multiplicar por quanto? Tá certo? Então, você vai fazer esse exercício. Atenção! Vamos aqui só dar uma revisadinha, para vocês não terem dúvida, né? Porque a tia Vanessa não tá usando o quadro hoje. Quando eu vou multiplicar por 10, se eu vou multiplicar por 10, o que eu faço? Eu vou copiar o número que tem sido multiplicado, o número 38, e vou acrescentar quantos zeros? Só um. Se eu for multiplicar esse mesmo número por 100, o que eu tenho que fazer? Mesma coisa, copio o número 38, certo? E agora, em vez de colocar um zero só, eu vou colocar 1, 2. Então, 1, 2. Certo? Se eu for multiplicar por 1.000, o que eu faço? Copio o número 38 e acrescento 1, 2, 3. Porque esse número ele tem 3 zeros, tá bom? Então, 38 vezes 10, 380. 38 vezes 100, 3.800. 38 vezes 1.000, 38.000. Ok? Certinho? Qualquer dúvida é só entrar em contato com a professora. Tá certinho? Então, obrigada. Façam a atividade com carinho. Tirem a foto direitinho do livro e me mandem a atividade prontinha, tá? Beijo pra você. Tchau!